Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, nós abordamos o ser humano de uma forma completa. Hoje, 16 de setembro de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, o pastor Emerson continuará com a série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Bold continuará falando sobre os alimentos que são bons para o sangue. E na receita saudável, Lily Bold ensinará você a receita da sangria sem álcool. O cientista alimentar Tiago Rocha falará de um dos produtos que mais tem causado Alzheimer, o aspartame. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje, nossa nutricionista Elis Carla nos responderá a mais uma dúvida. Como saber se sou intolerante a glúten e leite? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, a pergunta dessa semana que chegou para mim é: como saber se eu tenho intolerância à lactose ou ao glúten? Então, vamos por partes. Então, para vocês entenderem o que é o glúten. O glúten são proteínas presentes em amidos, principalmente no trigo. Esse amido, esse glúten, para vocês entenderem o que ele é e tentar visualizar, sabe quando vocês fazem uma massa de pão usando trigo e aí ele fica meio elástico assim? Então, o que faz essa elasticidade é o glúten. Ele absorve água e fica elástico. Porém, algumas pessoas não conseguem digerir essa estrutura. Por que não consegue digerir, então, esse glúten no organismo? Por que algumas pessoas não conseguem digerir e começam a ter intolerância? Porque no organismo falta uma enzima que faz a quebra desse glúten no organismo. E aí, o glúten ele vai passando pelo intestino e aí as bactérias começam a trabalhar lá, né, na parte intestinal mesmo, e começa a ter diarreia, náuseas, cólicas, às vezes tem constipação, às vezes tem inchaço, tontura pode acontecer pela intolerância ao glúten. E muitas vezes esses sintomas passam assim desapercebidos pelas pessoas, né? Por isso é importante prestar atenção no que você come, para depois você poder fazer uma relação sobre o que você está comendo realmente está te fazendo bem ou não. Prestar atenção. Em caso de dúvidas, pegar e fazer exames. Existem exames de sangue, existem exames de fezes, de urina, de até mesmo biópsia intestinal, para você tentar diagnosticar. Se você diagnosticou, o que é melhor, o que você deve fazer? Eliminar qualquer alimento que contenha trigo. E se pode ter uma vida normal, né? Tendo uma dieta variada, substituindo o trigo por outros tipos de farinha que não contém amido. Agora vamos falar sobre a intolerância à lactose. Então, o que é isso? Isso é um açúcar presente no leite. E por que eu tenho intolerância? Por que as pessoas têm intolerância à lactose? Pelo mesmo princípio da intolerância ao glúten.
o organismo também acaba não produzindo uma enzima chamada lactase, que faz a quebra desse açúcar do leite, que é a lactose. E essa intolerância à lactose, ela pode acontecer em diversas fases da vida. Você pode ter quando criança, adquirir ela quando jovem e até mesmo na idade avançada. Idosos é frequentemente normal ter deficiência da enzima lactase, até pelos fatores fisiológicos, né? O envelhecimento, e também vai diminuindo essa produção de enzima, como uma série de outras situações bioquímicas que acontecem no organismo com o avançar do tempo. E quais são os sintomas mais frequentes, né? Quando a pessoa tem intolerância? Estufamento, cólicas intestinais, diarreia, dores de cabeça. Então, são uma série de sintomas que a pessoa pode apresentar. E são parecidos também com a intolerância ao glúten. Normalmente, pessoas que têm intolerância à lactose também têm intolerância ao glúten. E para ter certeza da intolerância, é necessário fazer exames também. Existem vários tipos de exames, mas o mais usual é o exame de sangue. Você vai lá, toma um líquido, né, com lactose, e a partir de algum tempo você vai coletar o sangue e vai identificar se você tem intolerância à lactose ou não. E aproveitando este momento e a oportunidade, eu gostaria que as pessoas entendessem que não é o alimento, não são os alimentos que são os problemas, e sim são os organismos das pessoas que não mais digerem, não mais quebram esses alimentos. Pode ser por alguma herança genética, pode ser por consumo excessivo de antibióticos, também por consumo de alimentos ultraprocessados, né? Que vocês sabem que consumo excessivo de alimentos com corantes, muitos conservantes, numa frequência diária, né, rotineira, pode desencadear essas intolerâncias, porque alguns alimentos inibem o desenvolvimento dessas enzimas que estão localizadas no intestino. Então, reforçando, não é o alimento que causa problemas. Então, são as pessoas que têm deficiência na produção de algumas enzimas. E ainda é importante as pessoas saberem que intolerância não é a mesma coisa que alergia ao alimento, né? A intolerância, normalmente, ela não vai causar muitos problemas, né, graves ao organismo da pessoa. Mas a alergia, quando a gente fala a proteína do leite ou a proteína do trigo, a alergia, muitas vezes ela pode levar, assim, a pessoa a óbito. Então, é importante, em apresentar alguns sintomas e tiver alguma dúvida, procurar auxílio médico, profissional, para fazer o diagnóstico, né, e tomar as decisões o quanto antes. Porque quando as pessoas apresentam os sintomas e elas não buscam auxílio, elas podem ter problema no ganho de peso, crianças podem ter dificuldade de crescimento, não ter absorção de vitaminas, minerais, o sistema imunológico de defesa pode ficar debilitado. Então, ficar atento aos sintomas, né? O organismo é sábio, ele vai saber te dizer o que está acontecendo. Basta prestar atenção em você, ou, né, no caso, os adultos prestar atenção em seus filhos. E mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade e que, se surgirem dúvidas ainda sobre este assunto, né, podem estar perguntando, que eu vou tentar responder. Obrigado e fiquem todos com Deus. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana.
amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma semana. E vamos conversar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre como Deus enviou a esposa para Isaac. Deus esteve ali em todos os momentos, conduzindo esta escolha. E realmente Rebeca casou com Isaac. Hoje, vamos falar um pouquinho de Abraão. Vamos falar sobre a morte deste grande líder, o pai da fé, o pai de muitas gerações. E vamos para o capítulo 25 de Gênesis. Capítulo 25, versos 7 em diante, diz assim: Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comparara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lahói. Interessante, né? Um homem tão importante como foi Abraão, e vivendo aí 175 anos, e pai de muitas gerações, um homem muito respeitado até os dias de hoje, uma liderança incrível. Teve suas falhas, sim, como todos nós. Mas o importante é que a vida de Abraão foi contada com todos os detalhes, não só com os acertos, mas também com os erros. Isso acontece também todos os dias na tua vida, na minha vida. É interessante que nós temos um anjo. Deus nos deu um anjo o dia que nascemos. E este anjo nos acompanha até o nosso último dia aqui na terra. Este anjo é o anjo da guarda, aquele que toda tarde, a Bíblia diz que é o pôr do sol, ele sobe aos céus e lá escreve o que aconteceu no meu dia, o que aconteceu no seu dia. Sejam coisas boas ou ruins, mas elas vão estar escritas lá. Por isso, é importante você toda noite, antes de dormir, fazer uma recapitulação do seu dia. Se arrepender das coisas ruins que você fez, pedir perdão para Deus sobre essas coisas e zerar a tua vida toda noite. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no outro dia. Muitas pessoas não acordam, mas o que está escrito no livro, isto ficará. Então é importante que você toda noite faça uma recapitulação do dia e peça perdão. A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão sobre os nossos pecados, Jesus, ele é fiel e justo, e ele vai colocar o seu sangue à prova, pedindo a Deus que seja perdoado aquilo que nós estamos arrependidos, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Foi o sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus, que tem o poder de apagar, de perdoar os nossos pecados. E é muito importante então que você realmente lembre-se disso. E não fique acariciando os seus pecados, não fique guardando esses pecados, não guarde rancor, não guarde ira. Deixa tudo isso nas mãos de Deus e Ele vai cuidar disso para você. Você precisa entender que todo dia nós temos que estar prontos para que seja o último dia. Como isso acontece? Se todo dia eu estiver de bem com Deus, com a minha vida passada a limpo, já tiver me arrependido dos pecados, pedido o perdão dos pecados, tenha certeza que você vai estar pronto para o dia da volta de Jesus. Então é muito importante que você todo dia tente fazer o melhor. As nossas obras, elas não têm poder de salvação, mas elas demonstram em qual time nós estamos, de qual reino nós pertencemos. Por isso,
As obras, elas são importantes para mostrar ao universo quem é o meu Deus, quem é o teu Deus. Tem pessoas que não se preocupam com isso, tudo bem. Acham que essas coisas da Bíblia não são importantes. Cada um escolhe o seu caminho. Só que o final dele terá um juízo. E esse justo juiz, que é Deus, vai julgar cada um de nós pelas coisas que fizemos. Elas não têm poder de salvação. As obras têm poder de mostrar quem é o meu Deus. E é interessante, Jesus foi colocado no plano de salvação. Deus, quando o homem pecou, muito antes do homem pecar, já tinha o plano de salvação. E esse plano de salvação foi colocado em prática. E o que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso, o plano de salvação. Muitos têm medo deste plano, mas eu vou confortá-lo dizendo o seguinte: se é um plano de salvação, é muito mais fácil você ser salvo do que você perder-se. Porque se você aceitar o plano, você está dentro do plano. Quando você vai fazer um plano de saúde e você assina um contrato, é porque você está dentro daquele plano. Com Deus é a mesma coisa. Quando você aceita o plano de salvação de Deus, você está dentro deste plano e você vai ser salvo. A salvação é pela graça, é pela morte de Jesus Cristo na cruz. Mas como é que eu demonstro que eu amo a esse Deus, eu amo a esse Jesus, eu amo o Espírito Santo? De que maneira que eu demonstro? É através das minhas obras. Por isso as obras vão sempre demonstrar a quem eu amo. Quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Até coisas que às vezes você não gosta muito, não se sente bem, mas você faz porque para agradar aquela pessoa, porque você ama muito aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Nós, por termos a natureza pecaminosa, tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas são coisas do bem, são coisas de Deus. E aí a gente se esforça, faz o possível e o impossível para tentar fazer. Por quê? Porque amamos ao nosso Deus. E se você ama a Deus, tenha certeza, o teu dia vai ser muito melhor. Quando a gente ama a Deus, nós estamos do lado dele. E ele diz que vai carregar o nosso fardo. Ele diz que vai nos ajudar em todas as situações. Por isso é muito importante você estar sempre conectado com ele. Conectado com o Deus Criador, o Deus que fez todos os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse é o Deus Criador, em que eu creio e em que você também crê. Faça de tudo para que você possa estar perto dele. Quanto mais próximos de Deus, mais longe do inimigo de Deus. Por isso é importante você cada dia tomar boas decisões. Tome boas decisões. Procure na palavra de Deus, procure na Bíblia o que realmente é importante. Procure na Bíblia o que realmente é de Deus. Você vai encontrar. Nós estamos aí desde o início do ano com essas programações na rádio e até agora chegamos apenas no capítulo 25 de Gênesis. Olhe quanta coisa já conversamos. E vou dizer mais, até Apocalipse tem muitas e muitas e muitas histórias. Nós podemos passar aqui anos e anos conversando sobre a palavra de Deus. Por isso é importante que você leia a palavra, você busque a verdade. A Bíblia ela não vai te enganar. Eu posso tentar te enganar, outras pessoas podem também, mas a Bíblia vai mostrar a verdade e vai desmascarar aqueles que são mentirosos. Por isso, leia a Bíblia, busque a palavra do Senhor e tenha certeza que tudo vai dar certo no final. Um abraço, Deus te abençoe, tenha uma feliz semana e até o sábado que vem. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre os alimentos que fazem bem para o sangue e vamos a falar um pouquinho mais sobre o colesterol.
Vocês sabiam que os antioxidantes das frutas regulam a produção de colesterol? Vou passar uma receitinha para vocês logo mais, mas primeiro vou falar sobre os benefícios dessa receita. É de um suco chamado sangria sem álcool. A sangria é uma bebida clássica mediterrânea para ser tomada nas cálidas tardes de verão, que combina as propriedades do suco de uva com outras frutas. Embora possa ser feito com suco de uva e outras frutas, em geral não faltam os pêssegos e os morangos. O suco de uva escuro, o mosto tinto, contém um poderoso antioxidante, o resveratrol, que reduz o nível de colesterol e protege as artérias contra a oxidação. As demais frutas desse suco também contêm flavonoides, antioxidantes que regulam a produção de colesterol no organismo. Não se deve adoçar a sangria sem álcool, pois as frutas já contêm açúcares naturais na proporção correta, e o excesso de açúcar favorece a produção de colesterol. Esta receita é muito melhor que a sangria com álcool. Além de ser muito refrescante e deliciosa, fornece muito mais antioxidantes e sem os inconvenientes do álcool. As propriedades que tem é que baixa o nível de colesterol, é antioxidante, protetor das artérias e protetor do coração. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E agora sim vamos à receita da sangria sem álcool. Você vai necessitar 2 xícaras de suco de uva tinto, 1 xícara de suco de laranja, 1 xícara de água, opcional se querem com gás ou sem, 1 xícara de morango, um pêssego ao natural ou 2 metades em conserva, um limão médio e 1 colher chá de canela em pó. Misturar os sucos de laranja e de uva com a água. Acrescentar as frutas picadas, incluindo o limão cortado em rodelas e a canela. Deixar descansar na geladeira para que as frutas liberem seu sabor e servir com gelo. E é só desfrutar. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. É difícil de falar desse alimento, pastor, porque essa substância, porque é sugerida por profissionais de saúde em muitos momentos. Hoje, nós já estudamos mais profundamente ele e conseguimos já provar os mecanismos do que isso faz mal, né? Esse produto é um dos principais causadores de mal de Alzheimer no mundo. Alzheimer. Nós não tínhamos esse problema com Alzheimer, né? Então ele é capaz de desconectar os neurônios. Posso mostrar? Claro, vamos. Tá curioso para saber. A pessoa acha que até uma coisa assim, poxa, eu fico triste, porque tem muitas pessoas que estão usando isso aqui com o objetivo de cuidar da saúde e acha até chique, por sinal. Quando você vai, por exemplo, tomar um café, o pessoal vai em casa, tomar um café numa lanchonete, você quer açúcar, você quer adoçante. A pessoa, eu queria adoçante, e ela coloca. Quando ela vai tomar um refrigerante, que a gente já falou que não presta, ela tem um refrigerante zero aí. Eu estudei o refrigerante zero, realmente ele é zero, eu não achei nada de bom nele. Então eu fiquei pesquisando, né? Então, dos adoçantes do mundo, existem alguns que não têm condição de ser usado mais. Eu vou focar, que nosso tempo é curto, no aspartame. Todo adoçante base de aspartame, ele desconecta os neurônios. A base química do aspartame vai se dividir em 3 outras bases. Uma delas chama-se ácido fórmico. O ácido fórmico, para a palavra simples, para quem tem em casa, é remédio para matar a formiga. Se você for na agropecuária nesse momento, conta lá para a pessoa que tu está cheio de formiga na tua casa. Aí ele vai te dar um remédio, a base química é ácido fórmico. Vai desconectar os neurônios daquela formiga, ela vai morrer. Existem algumas espécies animais que fazem isso. Já viu aquelas formigas de asa? Que elas vão lá, atacam um animalzinho e ela fica paralisada? Sim. Ela paralisa. Isso é ácido fórmico.
Olha aí. Isso. Eu usei um adoçante uma vez ou outra, vou ter uma lesão cerebral? Lógico que não. Mas nós estamos falando de diabéticos aqui, que precisam substituir o açúcar e passam a usar adoçante. O adoçante é algo que vicia, que ele muda o teu paladar. Você vê que hoje você usa uma gotinha, 2. Mas quem usa adoçante direto já não conta mais gota, até porque é um saco. 1, 2, 3, o que vai fazer? Vai dar uma esguichada. E quanto mais tempo você usa, mais esguichamento vai acontecer. E você vai começar a desconectar os seus neurônios. Existe um médico chamado Dr. James, é um maior especialista em adoçante do mundo. Ele colocou 92 razões para você nunca mais usar adoçante, principalmente você que é diabético. Diabético está com um problema sério, é uma doença silenciosa, tem que se cuidar, tem que se tratar, tem que observar, tem que fazer algo por ela, uma coisa de urgência, porém ela está usando adoçante todo dia. E uma coisa interessante do açúcar no sangue, as pessoas não sabem, né? Às vezes elas não sabem. Não tem como viver sem açúcar. Nenhum diabético vive sem açúcar. Vai comer um pão, por exemplo, que é diet. Por sinal, diet e light, esses nomes são meio perigosos dentro da biologia, tá? Light, ele foi tirado a gordura e cheio de açúcar. É um engano, o light, né, quando é sem gordura. E o diet é o contrário, tira o açúcar e coloca o adoçante. Mas ninguém come um pão sem açúcar. O pão, o amido é açúcar. Então, só que ele está adoçado, então uma quantidade de açúcar sempre é passável, independente de diabético ou não. Nós precisamos de 55% da nossa alimentação açúcar. O carboidrato faz parte do nosso organismo, mais do que proteína e mais do que gordura. O problema é que o diabetes está com problema, que a gente não vai estudar isso hoje, e vai passar para o adoçante. Eu não vou botar número. Não vou botar número porque não tem estatística para isso. Mas eu te garanto que é mais saudável usar açúcar refinado. Eu já falei na aula passada, que é terrível. Muito mais saudável você usar um adoçante. Então refrigerante zero, tudo que for zero, você abule a sua vida. Tem adoçante saudável. Por exemplo, a estévia. Estévia, né? É um adoçante saudável. Só tem que tomar cuidado porque a indústria natural também criou produtos, assim, meio que sugestivos, né? Tem que realmente ter só estévia. Porque às vezes tem um pouco de estévia, estelepitita, estelicicita, e aí o cara vai lá, a pessoa vai lá, compra achando que é estévia e não é estévia. Estévia adoça 300 vezes mais que o açúcar branco, porém, ela não tem um gosto, né, tão suave, proximal com o açúcar do que um adoçante, mesmo sintético. Esse adoçante que menos faz mal, o xilitol é um, por exemplo, não é saudável, mas não compara com aspartame. Nada se compara com aspartame. Aspartame, esse adoçante, ele não deve ser usado nunca, nem por diabético. Isso aqui não é tratamento para diabético, isso é uma opção de não usar açúcar. Entendeu? Não é que tu tem que usar adoçante para ter diabético, é porque você quer adoçar alguma coisa e você vai usar uma droga muito perigosa. Diabetes tipo 2 tem cura 100%. É uma doença nutricional. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 920007352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.